Maria, tu fica de olho em mim para me ajudar. Amém. Deixa eu só colocar aqui minha lição de menina estudiosa. Então vamos lá. Bom, Valdinei, pode colocar, querido. Daqui é melhor para ver. Meu óculos realmente não tá bom. Lá de cima ainda fica assim. Aleluia. Aquela toda de Mateus. Mas pode deixar assim, não tem problema não. Eu inicio com ela e a gente põe. É porque ela é muita coisa, eu mesma não consigo enxergar daqui. Então, vamos lá. Bom, nós temos vários textos, foram colocados os textos durante a semana, né? E cada um mostrando o que Deus coloca sobre a fidelidade, sobre o casamento. E uma das primeiras coisas que o Senhor, ele vem nos colocando no livro de Mateus 5, 27 a 32, onde ele diz: ouvistes que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o corpo seja lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta e tira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Também foi dito: qualquer que deixar sua mulher, que lhe dê carta de desquite ou divórcio. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada comete adultério. Pois bem, a nossa lição de hoje, pode colocar aquela segunda que você tinha deixado, tranquilo, lá, que daqui a pouco eu falo nela. A gente vem nesse capítulo, onde é colocado sobre a fidelidade no casamento. A gente vai falar da família, né? O casamento em si, mas coisas que nos tiram do centro do casamento. E, para começar, casamento. O que é o casamento, né? Os segredos, casamento tem segredos para poder dar bem, para estar bem. Ele tem segredos, Dalva. E o segredo de um casamento feliz, qual que é? O segredo de uma união duradoura. Às vezes eu prego muito, nas outras igrejas chamam para a gente estar falando de casamento. E quando a gente fala de casamento, as pessoas me perguntam: como você já consegue estar há quase 50 anos? Né? Eu e José já vamos para esse período. Já 47 anos. Mais 4,5 de namoro, eu já passei dos 50. Então, é uma coisa que a gente tem que pensar mesmo. O que acontece para você estar junto? Quer dizer que tudo isso é bom? Que todos os momentos são bons? Não, não. Quer dizer que só há felicidade para essas pessoas que estão durando? Não, de jeito nenhum. Isso é o quê? É vencer todo dia, ter aceitação e ajuda mútua um do outro. Então, eu sempre digo isso. Você quer um casamento feliz? Ponha Deus à frente. Se tiver Deus, gente, o casamento, com certeza, ele vai durar. Porque Deus vai ministrar no casal. Se o casal é fiel, se ele está na presença do Senhor, não é só vir à igreja, mas se ele está na presença do Senhor, ele vai aparar várias arestas que vêm do mundo para atrapalhar o casal.
Então, para uma união tornar-se forte, é necessário que os dois permaneçam em Cristo, tá? O matrimônio, ele é o quê? Uma aliança sagrada que o casal assume perante Deus. Eu lembro que o dia que minha filha foi casar, e ela virou para mim e falou assim, não, mamãe, vou casar de balcão. Eu, menina, não quer isso, pelo amor de Deus. Aí ela falou, a gente vai ali no cartório, você assina lá e é um casamento de balcão. Eu falei, jamais. Eu arrumei o casamento da Jussara em 18 dias, porque eu falei para ela, não aceito, Deus me livre. A aliança sua não é com balcão, a aliança sua é com Deus. Ela falou, eu sei, mamãe, mas agora não é hora, não tem dinheiro, não tem isso, tem aquilo. Falei, pode deixar, Deus vai dar a provisão de tudo e nós vamos fazer. E realmente, em 18 dias, porque a primeira coisa que eu fiz foi o quê? Não aceitar o que o mundo coloca. Imagina, eu vou casar de balcão? Eu falei, o que é isso? Não, para com isso. Casamento é aliança com Deus. Se eu vou fazer uma aliança com meu Deus, eu tenho que ir para a presença dele, eu preciso estar perante o altar, e a aliança não tem fim, não quebra, não é para ser quebrada. E aí ela, mamãe, você tem razão. E assim aconteceu, né? Então, o matrimônio ele é o quê? A gente começa com uma aliança que o casal assume perante quem? Perante Deus. Então, desde o início do casamento, foi instituído por Deus, ele foi instituído para expressar o quê? O que o casamento expressa? O que o casamento expressa, Vânia? O que você acha que ele mostra, que ele demonstra para o mundo? E para nós, né? Caminho da perfeição. Amor também. Ele expressa compromisso, fidelidade, tudo bom, tia Gil? Fidelidade e cuidado. O que as pessoas mais esquecem é o cuidado que eu tenho que ter com o meu cônjuge, com aquela pessoa que está ali, seja o homem, seja a mulher, a gente tem que ter esse cuidado. Então, quando nós casamos, nós passamos a ser o quê? Uma só carne. Eu estou fazendo tudo isso aqui para a gente entrar ainda na lição. Uma só carne, um só coração com Deus, e os dois defenderão o quê? O que a gente vai defender num casamento? O casamento a gente tem que ter compromisso, a gente tem que ter amor, mas a gente tem que defender o tempo todo. O tempo todo tem que ter uma defesa de ambos. O que é? Os mesmos princípios. Eu preciso ter os valores, eu preciso cultivar os valores que Deus nos ensina, né? Os nossos sonhos, os nossos objetivos. Não adianta o José querer morar na Bahia e eu querer morar, vamos dizer, lá nos Estados Unidos. Vai resolver a gente passar a vida brigando, querendo, um caminhando para um lado, outro para o outro. O time pode até torcer para cada um. Eu torço para um time, ele torce para outro. E a gente não briga no dia dos times torcendo. Na hora da oração, estar juntos é a mesma coisa. A gente vai orar de forma o quê quando ora os dois? Pelos nossos objetivos, pelos nossos filhos, pela nossa prosperidade, pelo nosso amor, pela nossa convivência, pela nossa cumplicidade. E no casamento, a maior coisa que a gente tem é ter com Deus e um com o outro a cumplicidade. Um dia eu ouvi isso dos meus filhos. Eles eram pequenos e eles queriam sair para um show, e eu falei para eles que não, que por mim não iria, mas que podia perguntar para o pai. Aí eles viraram para mim e disseram assim, não adianta nada, vocês dois são cúmplices um do outro, vocês só andam assim, eu vou chegar lá. Eu falei, então, não fala o que eu disse, não, experimenta, não é só isso. Não, mamãe, é cumplicidade, vocês são cúmplices um do outro. Isso é muito bom, você ouvir isso de um filho. Você tem que ser cúmplice, sim, um do outro. Então, isso aí vem tudo mostrando o que Deus colocou para nós
quando o homem e a mulher se uniram em matrimônio ou se unem em matrimônio, que representa a renúncia ao egoísmo, ao eu posso, eu ainda quero continuar com a minha vida de solteiro, vou continuar, vou fazer. Negativo é compromisso. Compromisso de amar, de cuidar, né? De um ser fiel ao outro, ser fiel aos filhos, ser fiel ao Senhor, levar para a casa do Senhor. Nada mais especificamente do que um só, dois transformando-se em um só. No entanto, quando falta Deus, gente, quando Deus não está no casamento, os cônjuges esquecem dos compromissos que fizeram naquele dia. Torna-se uma coisa que o mundo quer que se torne, que é o que a nossa lição coloca. Que os valores que o mundo dá. As pessoas hoje casam o quê? Eu vou casar. Você vai conversar, vai aconselhar. Não, mas eu vou casar sim. Se der certo, deu. Se não der, não deu. Eu tenho uma sobrinha que casou em 3 meses, ela separou. Sabe, né, Gil? E aí ela fui conversar com ela, falei, mas por quê? Se você namorou um bom tempo, o seu pai faz esse festão, faz tudo, você vai para a igreja, casa na catedral, um negócio luxuoso daquele. Em 3 meses, você não quer mais? Não, essa vida de casado, casa todo dia, tô olhando a mesma pessoa, enjoado, não sei o quê. Por quê? Porque você quer que o outro se transforme no que você é. E casamento não é isso. A gente tem que ter respeito. E o mundo prega isso, a banalidade ao casamento. A gente sabe disso, a gente sabe a luta no Senado, na Câmara, de tudo isso das leis, né? Então, nós temos que estar o quê? Atentos, porque a palavra do Senhor ela nos diz que casamento traz direitos e deveres. Nós temos direitos, mas também nós temos deveres, um para com o outro. O marido pague à sua mulher o que lhe deve, o que lhe é devido, e da mesma maneira a mulher ao marido. Isso está lá em 1 Coríntios, né? Este texto nos remete o quê? A uma fala da vida sexual. Ele está falando aqui que um tem direito do corpo do outro. Um tem direito do corpo do outro. Às vezes eu chego para o José, deixa eu te dar um cheiro. Aí ele, para, mulher. Eu falo, vem cá que esse corpo é meu. E brinco com ele, porque a gente tem que estar sempre lembrando essas coisas gostosas que Deus nos mostra. Entrando já aqui no nosso texto, precisamente, o que é o propósito dessa lição aqui? É a conduta do cristão em relação ao casamento. Por isso que eu já comecei a falar do casamento, porque aqui a gente vai abordar o quê? Essa conduta cristã. Vocês que são novinhos, que estão aí, as meninas que ainda vão casar, os casados que já estão lá com filho grande, menino pequeno, essa coisa toda. Então, o que a gente tem que ver aqui nessa lição? Os valores do reino. Os valores que Deus dá para o casamento e os valores que o mundo tenta colocar no casamento. Pode deixar aqui, Maria. Obrigada. O que acontece? Valores do reino em relação ao casamento, de um lado é Deus falando disso que eu acabei de dizer, do compromisso que a gente tem com Deus e com o cônjuge. Do outro lado é o quê? O modismo. O modismo que o mundo quer colocar. O primeiro é o matrimônio sem mácula, né? O leito que ele fala. O segundo, ele banaliza. Banaliza com o quê? Com o sexo. Porque tudo começa a voltar para isso aí, para sexo, para os relacionamentos dentro de casa, né? Tem gente que mostra que é tudo muito bonito e você vai ver dentro de casa é uma confusão só, uma loucura só. Por quê? Porque quer andar com os prazeres do mundo, a forma que o mundo diz que você pode viver. E não é isso que Deus nos mostra. Isso leva a uma destruição do lar. Por isso que a gente vê tantos lares destruídos, né?
Então, os deveres dos cônjuges um para com o outro, a necessidade de cada um deles de lutar pelo seu relacionamento. Nós temos que lutar, foi isso que eu comecei dizendo. 47 anos, nós temos 47 anos de luta. Muita luta. Luta para conviver, luta pela saúde, luta pelos filhos, luta pelo dinheiro, luta pelos objetivos. Mas quando você tem um objetivo, os dois caminhando no mesmo objetivo, você consegue alcançar. Você consegue chegar no alvo. E é isso que o Senhor está falando para nós aqui. A proposta pedagógica deste estudo, né, é a sociedade opressora que nós vivemos, na divulgação do quê? Da sensualidade. Aí entra o pecadão, né, que leva à miséria dos casamentos, de tudo, que vem o adultério. E aqui a gente vai enfocar muito isso, porque ele entra de diversas formas na nossa casa, aonde nós estamos, através da TV, através de todos os meios de comunicação, do rádio, do Facebook, do não sei o quê. Hoje mesmo eu conversava sobre isso, que um rapaz muito bacana, ele é muito bom, muito amigo do José Augusto, e ele falou para mim assim, me arruma uma mulher de verdade? Me arruma uma mulher de Deus? Eu falei assim, mas você vai ser um homem de Deus para ela? Porque você só gosta de mulher, ó, malhada e beiço de porco. Aí ele olhou assim para mim, eu falei, tudo que os beijos são assim, né? Triste, malhadas, pernona, bumbunzão. E aí, né? E aí, daí uns dias, tá lá chorando porque a mulher largou. Claro, claro. Ela é exibicionismo. Ela é exibir o corpo, é entrar nisso aqui que a nossa proposta pedagógica diz, que é o pecado da luxúria, o pecado da lascívia, a pornografia. Então, o mundo está cercando todos nós de muitas coisas para destruir o lar. O orgulho, a vaidade, não tem nada eu dançar um samba, não tem nada eu pegar um forrozinho, e aí dança o forró com o marido, enche a cara, dança com outra, aquela confusão toda, e lá se vai o casamento. E é isso que a gente tem vivido. Então, o casamento, na preocupação de Jesus, foi nos tirar da prostituição, da fornicação, da lascívia, né, de tudo isso. E o que ele fala? Que é uma instituição divina, foi criada por ele. Ele não deu a Eva para o Adão? Ele não viu que o Adão estava triste? Não tirou da costela dela? Então, maridos, as mulheres têm que ser muito bem cuidadas. E mulheres, vocês também têm que cuidar muito bem do marido, como eu cuido do José. Por que eu estou falando isso? Porque se eu sair da costela, né, dele, eu saí das entranhas. Então, não adianta, é uma só carne, tá? E aí a gente vê aqui mais para frente o quê? Que Jesus chama a atenção para o coração, tá? Em Êxodo 20, 14, ele fala, quando ele coloca da ação pecaminosa, que a intenção, gente, é pecado do mesmo jeito. Você viu a bocuda passando, pernuda passando, e está lá de olho, e você viu o galã lá, o Clark Kent passando, né? Clark Kent é da minha época. Hoje eu nem sei mais quem é. O Marcelo sabe, o super-homem. Às vezes o José brincava comigo, era qual que eu falava para você? O Stallone, era ele? Como é que era? Aí ele falava assim, que tinha o olhinho virado. Eu falava, nossa, eu acho ele tão bonito pelo olhinho virado. Ele, quem tem o olho virado aqui sou eu. E virava o olho de todas as formas. E eu falava, amor, ele tem uma beleza corporal, uma beleza como homem. Mas ele falava, o homem, a beleza está em mim. Eu, tá certo, amor, está em você. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Se você olha sem intencionalidade, eu olho ali para a Gil, outra pessoa olha, como meus irmãos sempre comentam, nossa, a Gil é tão bonita, tem uma beleza tão agradável. Isso não é fornicação, isso não é luxúria, isso não é lascívia, isso não é um pecado. Eu olho para ela como uma mulher bonita.
Assim como olho para o Douglas, que também muitas mulheres falam, nossa, seu irmão é tão bonito, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado. Quando Jesus ele fala assim, do arrancar o olho, tirar aquilo que não pode, né? Cortar radicalmente, ele fala assim, olha, corta pela raiz. Ele não está falando que você vai enfiar o dedo no olho, vai arrancar, vai mandar operar, porque você vai ficar cego. Mas a sua intencionalidade, ela continua, até pelo cheiro. Até pelo cheiro. Então, a gente tem que ter muito cuidado. O que ele diz é o seguinte, se observou que vai cair em pecado, corta, sai de perto. Sai de perto. Porque é isso que Satanás quer. Então, foge do perigo. A gente não tem que se expor. Se eu sei que o cara está ali com a metralhadora, abre aqui para a igreja, deixa ele entrar. Não, claro que não. Eu vou trancar, eu vou fechar. De preferência, ainda vou dizer para os membros, se eu estiver dizendo escorre, todo mundo desce, fica lá embaixo para não levar nenhum tiro. E é isso aí, é um tiro que a gente leva, porque destrói partes, destrói o casamento dessa forma. Então, o que Deus está falando é isso. Ele não olha, ele fala assim, não é a ação em si, mas é a sua intenção quanto ao pecado. E ele fala também para a gente não dar lugar à luxúria no nosso coração, tá? Então, nós temos que estar atentos ao que nos mostra o mundo e a palavra de Deus. Como que nós vamos estar atentos? Aprendendo os valores do reino. Será que nós sabemos os valores que Deus coloca para o casamento? Os valores do reino, a gente tem que estar atento. Os valores do modismo, a luxúria, o que é isso? A lascívia, o que é isso? Né? Luxúria e lascívia são amor pela carne, em demasia. E são os comportamentos sexuais exagerados. E, na maioria das vezes, promíscuos, buscando 1001 coisas para que aquilo aconteça. Uma vez eu atendi, nós tivemos um casal que, num determinado dia lá dos nossos encontros, ela chega chorando, ele estava junto, e ela chegou com umas caixas. Eu falei, meu Deus, o que é que vem dentro disso aí? Tinha todos os objetos sexuais que vocês possam pensar que eu nem sabia que existia. Eu falei, mas estou antiquada mesmo, porque eu não sei nem o que era aquilo. Né? Aí, mas para quê? O pastor Oswaldo quase cai duro. Eu olhei e falei, pode explicar o que está acontecendo? Ela falou, eu quero que largue tudo isso. E ele quer continuar com tudo isso dentro do casamento. Eu falei, meu Deus. Aí fomos conversar. E muitas vezes, ainda peguei um outro casal, que quando ele queria ter uma relação sexual mais avantajada, ele levava a mulher para o cemitério. Pelo amor de Deus. Gente, tem coisas assim, a gente que trabalha com casais, que é inacreditável. E fugindo tudo, é nojento. Fugindo tudo daquilo que Deus tem para a gente. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Eu estou falando isso para vocês, que é para vocês não esquecerem. Vocês que são novas, ter cuidado quando olha o que é paixão, o que é realmente o casamento. Não ir pelo ímpeto do primeiro momento, do hormônio, né? Da gente ter muito cuidado. Então, Jesus, ele condena a luxúria. Ele condena. Por quê? Porque ele criou para amor. Ele criou para um cuidar do outro, para procriar, para ter prazer de estarem juntos, do carinho. Mas aí entra, na maioria das vezes, a promiscuidade, a impureza, a falta de pudor, despreza-se o que é certo. A luxúria, ela é vista como um vício. Ela é vista como um vício. Pode me colocar mais vezes nas aulas, porque está me obrigando a estudar. E aí eu fui estudar cientificamente, psiquicamente. Eu falei, peraí, eu vou atrás, eu vou pesquisar. Tem dias que eu estou pesquisando. E eu pesquisei muito, comprei livro, peguei, li, busquei artigos para entender o que realmente é a luxúria. Não só como um pecado, que a gente diz, luxúria é pecado. Tá bom, mas o que é a luxúria a fundo?
Então, a luxúria, ela é um vício. Ela é um vício. A pessoa, ela olha não com amor, mas eu vou usar. E ela faz armas, ela põe armadilhas para que o outro caia. Então, isso é muito perigoso. É um amor que o outro tenta expressar desregrado. Ela prejudica o desenvolvimento harmonioso, tá? Da personalidade. Ela atua como uma força contrária à relação de dignidade do que o ser humano necessita. Então, é uma, em si, a gente, pseudo podia dizer, doença. Tem um Deus que atua na luxúria. Eu descobri até pelos astecas, eles chamam de Tlazolteotl, que é uma deusa da imundícia, que é onde vem e origina e vem tudo aquilo ali dessa coisa tão horrível da luxúria. Aí você pensa que é um pecadinho, hoje está com um, amanhã está com outro, beija na boca de 300, vai para a cama com não sei quantos. Não, mas depois é só tomar um banho e está tudo bem. Que banho o quê? Quando você está com uma pessoa, você traz um montão de capeta para você, porque tudo aquilo que está ali com ele, com ela, vem para você. Daí a gente chega na palavra, né, pastor, que a gente vive fazendo isso, de fazer quebra de quê? De laços de alma. Porque o amor, o que Deus coloca sobre o casamento, é um laço da alma. Alma é o quê? Sentimento. E aí você entra no casamento para ter o sentimento de amor. Ninguém quer ficar sozinho. Ninguém nasceu nesse mundo querendo ficar sozinho, gente. Mas para ficar sozinho tem que ficar bem. E tem esses princípios e a gente tem que seguir, né? Então tem essa deusa da imundícia, que ela é senhora do sexo e da carnalidade. Quando sei que é luxúria, quando eu sei que eu estou caminhando para a luxúria, quais são os sinais? Vocês já pensaram nisso? Alguém quer falar sobre isso? É uma coisinha bem... Primeiro sinal, está focado naquilo que eu falei, na aparência e no corpo da outra pessoa. Uma coisa é eu ter visto José no meio de 9 irmãos e falar, esse vai ser meu, que é o bonito que eu quero. Mas a outra coisa é, nossa, olha lá, já pensou aquele sujeito comigo, me abraçando, me beijando na cama, não sei o quê, não sei o quê. E aí o cara que está praticando a luxúria, isso já é a luxúria, e ele já começa a trabalhar em cima daquilo. Quantas pessoas ligam à TV? Eu atendi um casal há pouco tempo que só conseguia ter relação depois que eles assistiam um filme pornográfico. Meu Deus! Olha que absurdo! Você tem que ter amor. Você tem que estar bem. E no meio dos crentes está cheio. Por quê? Porque vem a intervenção do quê? Do mundo. A intervenção do que o mundo quer trazer para o casamento. Tá? Então, primeira coisa, está focado no corpo. Segundo, é interessado em ter sexo e não conversas de carinho. Não se envolver. Quem é que quer se envolver? Essa pessoa que eu falei... Ele virou para mim e disse assim, junto com o José Augusto, nós estávamos conversando, José, e ele virou para mim e falou assim, eu falei, você tem que interessar numa mulher de verdade, né? Que é o que você está dizendo, mas uma mulher de verdade, ela quer carinho, ela quer amor, assim como um homem. Ele falou assim, não, precisa disso não. Eu falei, tem que conversar, tem que ser amigo. Ele falou, amigo? Para quê? Ele é muito rico. E aí eu peguei e falei assim, gente... O seu dinheiro até hoje te trouxe essa alegria? Dessas tantas mulheres que você anda, que eu já vi, que você leva, vai na igreja, leva, passeia. Não. E eu falei, por que você está pedindo uma mulher de verdade? Para estragar a vida dela? Eu falei, não. Você vai primeiro se transformar, para depois você ter uma mulher de verdade. Você vai aprender a ser um homem de verdade. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Diga.
Só enriquecendo aqui a sua palavra aí. Você falou os primeiros sintomas assim de luxúria, né? Luxúria, né? Com relação ao casamento, onde você está seguindo, né? Para que lado você está tendendo? Eu vi também uma reportagem a esse respeito e ele citou uma palavra em vez de luxúria, modismo, que o mundo apresenta. Falei, né? É porque você não no iniciozinho da aula, você não viu. Eu já iniciei falando sobre isso, sobre o modismo, sobre o que o mundo coloca, e dei até exemplo no início, né? Então, eles querem que a gente faça parte disso, de algo pernicioso, né? Aí vem, no original grego, significa desejo intenso por algo ilícito, enfim, luxúria e lascívia, né? Caminhando mais um pouquinho, que a minha aula é muito grande, eu já estava tão preocupada, porque tem tanta coisa boa para a gente ensinar. Terceiro, mantenha a relação somente no nível da fantasia. Eu peguei um outro casal, muito engraçado. Ela disse assim para mim, que todos os dias, para ter relação, tinha que vestir de coelhinho. Pelo amor de Deus! Eu falei, que é isso? Então veste de capeta logo. É muito mais fácil, porque você ir para a cama e precisar de coelho, de bicho te acompanhando, de não sei o que acompanhando. Aí chega o outro, que é o que a gente também tem que ter cuidado. Aí um vira para a gente e fala assim, eu não tenho condições de estar na cama com uma pessoa igual a minha mulher, porque ela bota uma lafaya falando na hora que a gente está na cama. Aí, fora a camisa do político, né? Vai dormir de camiseta, fedendo a gordura, o político está ali, ou aquela mulher com o zoião esbugalhado, também ali. Gente, tudo isso tem que ter cuidado. São cuidados que nós temos que ter com o nosso companheiro. Esse sim é um companheiro de verdade, a nossa companheira de verdade. Então, a gente tem que ter cuidado. O marido que chega, que trabalhou o dia inteiro, está suado, está fedido, e vai para a cama, mas de manhã levanta, toma banho e vai cheiroso por serviço. O cuidado também da lascívia e da luxúria dos amigos no trabalho. Que aí vem, você está lá carente, aí o cara chega, nossa, você está tão bonita, está tão arrumada. Ou então, ô, meu amigo, gosto tanto de você. Por ali começa, são as entradas que Satanás faz para dissipar o casamento. E é o que a gente vê muito isso hoje. Né? Falei sobre o olho, quando ele diz aqui, arranca e tira para longe. A luxúria é algo tão sério e, ao mesmo tempo, tão fácil de cair, porque ela cresce no coração. A pessoa começa a olhar, ela começa a desejar, ela começa a ter as fantasias, e aí ela vai seguindo tudo aquilo. Né? É isso que fala no terceiro aqui, uma forma de não cair, de manter a relação somente ao nível da fantasia sexual e não dos sentimentos. Na psiquiatria, estudando, eu vou correr isso aqui porque eu gostei muito, é tratada a luxúria, ela tira o bom senso. O bom senso. O que é isso? Ela vira um estado de alteração da consciência. Isso foi testado por vários exames da pessoa que está naquele momento com a luxúria, com a lascívia. Ela muda a consciência com o desejo da carne. E aí o que os estudos mostram? Que o cérebro fica como de uma pessoa drogada. Você fica drogado por aquilo ali. Eu vou fazer, vai acontecer. Então, ele fica como que um drogado, como se estivesse sob efeito de drogas fortíssimas, que ele não consegue sair. É uma coisa demoníaca. Demoníaca. Né? A doutora Judith Orloff, que ela é grande nessa área, ela mostra, inclusive, os exames. Então, realmente é uma coisa pecaminosa que Deus mostra, e ele fala, não deixa começar. Não deixa. O troço quer vir, quer começar,
foge, sai correndo, porque é uma coisa que mexe. Aí também, depois eu teria que entrar muito para explicar a nível de dopamina, serotonina, tudo isso aí influencia também. Os nossos hormônios se modificam nessa hora. E nessas ressonância magnética que ela fez, mostra a mesma área, ela reage como se a pessoa fosse um tóxico dependente e consegue uma dose de cocaína, uma dose bem elevada de cocaína. Isso é demonstrado por inúmeros e diversos médicos que trabalham nessa área e estudam isso, tá? Então, sentir esse desejo intenso, essa atração intensa não é normal. É um vício. Ela é um vício. Sai de um, vai para outro, sai do outro, vai para outro. Então, a luxúria pura, ela é baseada apenas na atração física e na fantasia de quando a pessoa real vem à tona. O que acontece? Quando ela está ali naquilo tudo, terminou aquele contato, ele não quer mais. Ele, fora. Não quero, não sente mais nada. Não é o amor, né? Não é o amor. O amor, a paixão, ela necessita de tempo. Por que as pessoas falam assim, espera 2 anos que você vai ver, se até 2 anos não separado é tudo certo, o negócio vai continuar melhor. Mas não é. É porque isso tudo é trabalhado dentro do nosso organismo, dos hormônios, de Deus trabalhando dentro da casa do Senhor, né? Então, por isso que Jesus fala, é um mal que deve ser cortado pela raiz. Se eu corto a raiz, ele não vai frutificar, tá? Se olhar é um problema para você, vai atiçar, vai começar, pula fora, tá? Então, você conhece as suas fragilidades. Eu conheço as minhas fragilidades. Cada um conhece as suas fragilidades. Então, toma cuidado. É um perigo. A tal da lascívia e da luxúria, elas são terríveis. Identifique o que te atrapalha. Identifique. É olhar, é pegar, é sentir o cheiro, são determinados por perfumes. Tem várias coisas que já é feito, gente. Eu ainda estudei vários perfumes que já são criados para te colocar isso. Eu tinha uma coleção de perfumes lá, que eu trouxe dos Estados Unidos, que eu achei muito bonitinho os vidros, e trouxe, muito bonito. E como eu não posso usar pela alergia, eu achei bonito pelos frascos, e trouxe. Até dei alguns de presente. E aí, quando eu fui olhar, sexy isso, sexy aquilo, sexy não sei o quê. Aí eu falei, peraí, deixa eu estudar, o que é isso aqui? Aí fui estudar, fui na raiz, fui procurar quem fazia essas essências. E fui ver as essências. O que acontece? Muitas são para te atinar e te despertar para a luxúria e para a lascívia. Então, toma muito cuidado. Lê quando você pega, olha o que você está fazendo, porque na mesma hora eu fui lá, juntei tudo, botei tudo no lixo, falei, capeta do inferno, vai embora, que eu não te quero aqui. E tem que ser assim. Você tem que tomar posição na vida. Eu casei porque eu quis. Então, eu tenho que respeitar o meu marido. O meu marido tem que me respeitar. Eu sou dele, ele é meu. Não é o que a palavra do Senhor diz? Ele tem que cuidar de mim com amor, eu tenho que cuidar com ele com amor. Assim o Averal tem que cuidar da Eula com muito amor, porque eu já vi o tanto de coisa boa que ela faz por ele. E ele tem que fazer por ela e ela por ele. É assim que Deus nos ensina, né? Então, no vocábulo grego traduzido, que aqui é um auxílio só teológico, ele nos mostra que isso nos faz tropeçar ou fazer pecar, né? E a isca de uma armadilha ou um laço. A isca é isso que eu estou contando para vocês desde o início. O laço é armado de todas as formas no mundo. As roupas. Por que vocês acham que as roupas sensuais? Outro dia eu estava olhando na academia, aquele monte de mulher parecia que estava peladas. Eu olhei assim e falei, será que eu estou olhando errado? Pode ser
Eu pensei que era a película da academia, né? Aí eu falei assim, não, peraí, eu vou entrar lá. E o médico tinha me mandado ir para a academia. Aí eu fui, você está rindo, né, Thierry? Thierry já está rindo ali. Verdade, Thierry, eu achei que estava todo mundo pelado da academia. Eu falei, que trem é esse? Aí cheguei lá e olhando, e sobe nas máquinas, e empina, e os caras estão lá suando, né, pela máquina, suando pelo que está vendo. Eu falei, misericórdia. Aí eu falei assim, tem algum horário que a academia está vazia? Porque eu quero vir nesse horário. Pois é, aí eu saio na rua esses dias e estava observando, né? Aí está aquele frio, o short está aqui mostrando tudo. Eu falei, meu Deus, para quem é esse corpo? Né? Para que isso? Para que isso? Eu tenho que ter a minha beleza interior e atrair pela minha beleza. Eu tenho certeza, né, José, que você foi atraído pela minha beleza interior. A risada dele. Mas gente, pelo convívio, é o amor de um para com o outro. Está doente, aí o cara não quer saber mais. Larga ali. Deixa de qualquer jeito. Não, você tem que cuidar sim. A opção foi sua, você jurou, você fez uma aliança com Deus e Deus falou para você, deixa de ser sem vergonha, vai cuidar da sua mulher, deixa de ser também sem vergonha, vai cuidar do seu marido. Porque é assim que tem que ser. A palavra de Deus, ela diz assim, sim, não, não. Então não brinca com as coisas que Deus mostra, porque o caminho para o céu é muito difícil, mas para o inferno é um estalar de dedos. Para o inferno é muito fácil a gente cair e ir para o inferno. Então, se o teu olho está te escandalizando, arranca. Arranca o quê? Arranca o olho? Não. Arranca o mal que está te levando a fazer isso. Comece por aí e tira isso aí. Então, vamos lá. A intenção do coração, que é transparecer nos membros do corpo, que é isso que eu já falei aqui. Porque o interior do coração dos homens sai os maus pensamentos, os adultérios, a prostituição, o homicídio, o furto, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. E é por isso que Salomão escreveu. Olha o que Salomão falou. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Então, você tem uma mulher bonita, cuida dela. Você tem um marido bonito. A beleza não é o exterior. A beleza é o que está no interior, na convivência. Você quer... mas não tem jeito de ver que essa mulher é rixosa, é isso, é aquilo. Mas o que você fez para ajudá-la a sair da rixa? O que você fez para tirá-lo de tanto mau humor? Então, tem que ter ajuda. Precisa de ajuda médica? Leva. Precisa de um psiquiatra? Leva. Precisa de um psicólogo? Leva. A gente não leva para consertar um olho, para consertar um pé que quebrou, né? Para tantas coisas. Então, irmãos, vamos ter muito cuidado com isso, com o nosso marido e a nossa esposa. Aqui, Tiago, o irmão do Senhor Jesus, é claro que ele fala contra a origem das tentações. Ele declara que elas não provêm de Deus e também não faz nenhuma referência a elas procederem diretamente do diabo do mundo. O apóstolo assevera, conforme aprendeu com Jesus, que a tentação tem a sua origem, na verdade, no próprio ser humano, na sua natureza pecaminosa. Por que a nossa natureza é pecaminosa? Porque Adão pecou. A gente saiu de onde? Da costela. Então, todos nós nascemos debaixo do pecado. Isso aí o pastor pode dar uma aula para todo mundo aí melhor do que eu possa falar. Então, ou seja, o mundo e o diabo são apenas agentes indutores externos da tentação, certo? Então, sinais de luxúria. Vamos dar um pouquinho sobre isso, senão eu não consigo, porque eu já estou terminando a lição aqui, tá? Sinais da luxúria. Está completamente focada na aparência, no corpo da outra pessoa. Está interessado em ter sexo e não conversas. Prefere manter o relacionamento no nível da fantasia ao invés de falar.
e ter relacionamentos reais. Quando não está bom, não está legal dentro do casamento, a gente tem que conversar, seja em qual área for. Seja na área financeira, aprenda a orar. Dentro do casamento, a gente precisa de orar. A gente precisa aprender o que Deus ensinou. Tudo bem que um torce para o Flamengo e o outro torce para o Vasco. Na hora de orar, a gente não vai orar junto, que o Vasco ganhe, o outro que o Flamengo ganhe. Não, a gente vai orar pelo quê? Nós vamos orar pelos nossos alvos em comuns. Todos os dias eu oro para o meu esposo me olhar e me achar a mulher mais bonita do mundo. Pretensiosa? Não, está na palavra. Se tudo começa pelo olhar, ele tem que me achar bonita e eu tenho que achá-lo bonito. Por quê? Porque tudo despenca, a lei da gravidade é essa, tudo começa a cair. Barriga aparecer, perna aparecendo uma árvore cheia de raiz, de veia, vai tudo, gente, tudo modifica no corpo. Você olha para uma menininha bonitinha, amanhã ela não vai ser mais bonitinha. Ela vai estar bonita pela beleza que você vai construir com ela no altar do Senhor. E você vai amá-la. Intensamente ela vai te amar. Intensamente. Porque é o que está aqui dentro. É o carinho, é a convivência, é o cuidado, é o prazer de estarem juntos. De ter os mesmos alvos. Né? Eu vou para essa rua, você vai pela outra. Não. Às vezes eu estou dirigindo e falo, nossa, José, eu gosto de andar por aquela dali. Ele fala, e eu por essa daqui. Eu falo, então vai pela sua. Pode ir, não tem problema. E se no casamento ninguém cede, não vive. E o que acontece no mundo hoje é isso. Já se casa dizendo o que eu iniciei falando. Se não der certo, a gente separa. Amanhã eu estou com outro. E depois outro. E depois outro. E depois outro. Mas, no final, você vai ver que a história é a mesma, tá? A história não muda, não. Muda, não. Você vai chamar as outras de chata, elas vão te chamar de cri-cri, vão te chamar que você está ficando feio, que ela está ficando feia. E, enfim, uma porção de coisas assim, tá? E é isso que Deus está ressaltando hoje, que essa intenção do coração. E aí ele fala da indissolubilidade do casamento, né? Que o casamento foi criado por Deus para ser uma instituição o quê? Indissolúvel. O divórcio, em caso de adultério, seria apenas uma excepcionalidade. E aí ele mostra a lei mosaica, né? Shammai, que é uma corrente judaica que ela traz como se podia divorciar, né? Romper o casamento, porque ele falava sobre o quê? Na relação do divórcio, nessa lei mosaica. Eram duas correntes divergentes, hoje nós temos várias. Essas correntes divergentes, elas interpretavam a lei mosaica em relação ao divórcio com Shammai e com Hillel. A lei mosaica dizia que era permitido o divórcio apenas quando o homem não achasse mais graça em sua esposa, por haver nela coisa feia. Essa coisa feia que ele falava era o desinteresse, era a lascívia, a luxúria, né? Então, achasse graça por haver coisa feia. Shammai, a primeira corrente judaica sobre o assunto, a mais antiga, era do rabino Shammai. E ele entendia que a expressão coisa feia referia-se ao adultério, de maneira que a lei mosaica estaria afirmada que o divórcio só seria permitido caso tivesse o adultério. Já Hillel, ele achava que coisa feia tinha o significado de qualquer coisa desagradável, e não apenas como uma referência mosaica do adultério. Ele achava que podia ser outra coisa. Eu estou desinteressado, a gente não está bem, não está tranquilo, não sei o quê. Tudo que aparecesse, ele dava significado a coisa feia. Coisa feia é tudo que vai contrário à palavra de Deus. Tudo que vai contrário, tá?
Então, Jesus, porém, deixa claro que a interpretação de Shammai, desse rabino, estava certa. Mas ele foi além, Jesus foi além. Ele ressaltou também a necessidade de evitar a luxúria no coração, que é essa que fica guardada, que os olhos trazem, que as pessoas se insinuam, que as mulheres se insinuam. Pode me dar um dia aí, pastor, que eu quero falar sobre as vestimentas de uma mulher de Deus, tá? Que já foi me cobrado isso, o pastor já falou comigo, e aí a hora que ele passar, eu vou conversar, a gente vai ter um encontro, já falei com Vânia, que a gente vai encontrar para a gente estar falando disso. Da vestimenta, da forma de falar, da forma de andar, como proceder dentro do lar, né? Então, a palavra que Jesus, porém, deixa claro a interpretação de Shammai, e ele vai além falando na luxúria do coração. Porque ele diz: o que Deus ajuntou, não separe o homem. Então, o caso do cônjuge abandonado, que também aqui ele faz uma observação nessa permissão do divórcio e do abandono do cônjuge, né? O do cônjuge abandonado. Lá em Coríntios a gente vai ver isso. E Paulo assevera que o cônjuge cristão não deve divorciar-se do não cristão. Por quê? Por que eu não devo me divorciar? Porque eu tenho que ser luz na vida dele. Eu que vou ensiná-lo. Eu vou ajudá-lo, porque a palavra de Deus, ela diz que você, sendo luz, a sua casa se transformará em luz e o seu cônjuge se transformará em luz. Então, se eu ando com a luz, se eu tenho Jesus, eu ando com a luz. Se eu não tenho Jesus, como é que está a minha vida? Eu estou morno, e o morno Deus vomita, tá? E que mais que eu preciso? Que eu estou correndo, que a hora eu não tenho, acho que, mais tempo, né? Eu não consigo entender esse relógio. Já é 7 horas, porque ele tem uns ponteiros ali, um está em cima ali do escuro. Então, gente, no mundo de hoje, só fechando, onde a licenciosidade pondera e onde os relacionamentos conjugais e o sexo são banalizados, que é o que eu falei desde o início, as pessoas também tendem a ser condescendentes. O que é isso? Aceitam tudo que vem. Tudo que vem. Você quer comprar uma carne de vaca, vem a do cavalo e você aceita. Vem a daqueles bichinhos que tem aí no final do lago e você aceita. Das capivaras. Então, toma cuidado. Não aceita tudo que é colocado na sua frente. Não aceita tudo que o mundo está mudando. Para você ter um relacionamento, você precisar ir para a televisão, meu amigo, vá se tratar, e minha amiga também. Porque isso é um absurdo. É um absurdo. Sabe? Eu tenho que ter amor pelo meu marido, pela minha casa, pela aliança que eu fiz. E se não está bem, trate de fazer ficar bem. Trate de fazer ficar bem. Como? Com diálogo, com oração, selecionando dentro da casa o que cada um tem que fazer. E tudo que é excessivo não é normal. Não é normal. Eu já vi casal e já aconselhei querer se separar porque não aguentava. Todo dia. Para ir, você era coelho. Pelo amor de Deus. Você tem que ter o bom senso. O dia que eu não estou bem, o dia que o outro não está bem, o que eu gosto, o que o outro gosta, o que não gosta. Então, assim, eu não posso falar mais coisas abertas, porque já tem crianças. Mas é uma lição que nos leva a isso. É uma lição que eu não tive como escapulir muito disso aqui, não. Porque a gente está falando de lascívia, está falando de luxúria, né? Então, é tudo isso. E, bom, esse aqui eu nem vou poder falar. As pessoas que estão na lascívia, na luxúria, elas não são amantes, elas tornam-se inimigos. E o amante que Salomão fala é você amar, é você ter amor, é você ter respeito, é ter uma conduta séria diante do matrimônio, diante do seu lar.
Então, a luxúria e a lascívia só leva a ser amante. Encontrou, tchau, tudo bem, depois a gente se fala. E os sinais do amor, só para fechar. Quer passar tempo de qualidade com a pessoa, não apenas o sexo. Quando juntos, perde-se tempo nas conversas e nem lembra que as horas estão passando. Valdinei, você conseguiu aquela figura? Põe aí para mim. Não lembra das horas. Gente, o amor é lindo, né? Você não lembra? Olha lá, olha que coisa gostosa. Assim, ó, era eu e o José. Ainda, né, José? Ele tá ali, É o tempo todo, coraçãozinho para todo lado, tudo bonito. Agora espera passar o tempo. Tem a outra? Então, o amor, quer... Ah lá, ó, que bonitinho. Ele está pedindo ela em casamento ali, ó. Ele quer ouvir os sentimentos um do outro. Ele quer fazer feliz. Por que as mulheres desejam tanto casar e por que o homem caminha e ele quer casar? Por que será? Será que casamento é tão ruim assim? Hein? Casamento é tão ruim assim? Não. O casamento não é para você colocar o outro em situação de felicidade. A felicidade é para ambos. É o prazer de estar junto, do seu coração bater forte quando o outro chega, de sentir o cheiro, de estar junto para comer, para viajar, para passear. E nas horas difíceis, nas horas mais difíceis, estar um do lado do outro. Um motiva o outro a crescer como pessoa, a crescer na palavra, quer conhecer os amigos, a família da outra pessoa, não, é só a gente aqui e acabou, não quero contato com família, casei, esquece família. Não é assim não, gente, para com isso. O amor obriga a honestidade, a falar a verdade, a se não desvirtuar. O amor torna abertos para fazerem sacrifícios de amor. Tem que ter sacrifício. Faltou o arroz, faltou o feijão, vamos cozinhar o chá de capim santo, vamos beber felizes. E vamos trabalhar e vamos um ajudar o outro. O amor muda os efeitos do engajamento no sexo, impulsiona o bem-estar. O amor é sustentado. A luxúria, ela desvanece, ela cai, ela some. Então, muito cuidado. Fica aí esse recado hoje do Senhor. Teria algumas perguntas e que não vai dar mais tempo. Eu sabia que era uma aula que ia tomar muito tempo, eu não falei nem a metade do que eu estudei. Porém, é uma coisa muito rica que a igreja, que o povo de Deus precisa saber. O povo de Deus precisa saber. E as meninas, as moças, as nossas mocinhas lindas, saber, quando olhar para um bonitão, toma cuidado, muito cuidado. Para o saradão, mais cuidado ainda. Porque você não sabe o que está atrás daquilo ali. E para as saradonas também, viu, Valdinei? Muito cuidado, Valdinei, Tiago, que estão ali, que são novos, né? Os viúvos, as viúvas, todos nós temos que ter cuidado. E cuidar da célula família. Cuidar do casamento. Amém? Então vamos ficar em pé e vamos orar e agradecer a Deus. Aleluia, Senhor, o recado que o Senhor quis dar hoje, a aula está aqui, o Senhor sabe até que eu queria dar mais, ensinar mais um pouco, mas não é possível. Mas eu creio que aqui ficou o que o Senhor e a lição estava propondo. Pai, nos livre da luxúria, nos livre da lascívia, guarda os nossos olhos, guarda os nossos hormônios, guarda o nosso cérebro de dar esse atino. Não deixa que a gente venha atinar dentro do casamento um pelo outro. Que a gente venha respeitar a Tua palavra, porque é muito fácil pecar, Senhor.
Senhor, nos ajuda a ser fiéis à tua palavra, ao nosso casamento, à nossa família. Não deixe, Senhor, as nossas meninas saírem de qualquer jeito, despertando, Senhor, a luxúria. Pai, e os nossos rapazes também. Senhor, cuida, traz parceiros, Senhor, de coração abençoado, de mente no teu altar. Eu entrego os meus netos, Senhor. Eu entrego os meus netos. Te agradeço porque a Sofia é tão pequenininha e ela já ora pelo esposo, Pai. Ela já entrega no teu altar que ela quer um homem que tenha o caráter de Deus, que tenha um caráter que traz a palavra de Deus. Senhor, ajuda. Ajuda o Davi, ajuda o Vitor, ajuda cada um aqui, cada marido, cada esposa a se comprometer com a aliança que fez com Deus. A aliança foi feita com Deus, com a Trindade, porque o cordão de 3 dobras não se quebra com facilidade. Senhor, um aquenta, um esquenta o outro nas noites frias. Deus, que a gente saiba esquentar o nosso matrimônio, que a gente saiba olhar um para o outro e na nossa velhice dizer: como você é lindo, como você é linda, eu quero te ajudar, um ajuda o outro. Pai, é isso hoje que nós como igreja te suplicamos. Em nome do Senhor Jesus, eu te entrego os jovens do Varjão, os matrimônios do Varjão, os matrimônios de Brasília, do Brasil. Senhor, os níveis de separação estão tão altos, Senhor, tão altos. Brasília está sendo classificada como altíssimo, Senhor, os níveis de separação. Tem misericórdia de Brasília, Pai. Tem misericórdia do teu povo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.